Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Tatiana, dou aula de língua portuguesa e literatura para os primeiros anos do ensino médio da Escola João Solimeu, da Escola Estadual João Solimeu. Hoje, essa semana, eu vou gravar para vocês uma videoaula a respeito dos quadrinhos e as críticas sociais. Depois disso, a gente vai analisar 3 gêneros que se enquadram em quadrinhos: charge, cartoon e tira. Então, vamos lá? Primeiro, explicar o que são as histórias em quadrinhos. História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Eu já te fiz uma videoaula a respeito desses elementos da narrativa. Se você quiser, tiver interesse, volta um pouco lá no Classroom e procura, entre as atividades, a videoaula que eu trabalhei especificamente cada um desses elementos, tá? Para você tirar sua dúvida e relembrar um pouco mais a respeito de como escrever um texto narrativo. No geral, apresento outro recurso bastante explorado, que são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Por exemplo, cabrum, como som de trovão, tic-tac, como som dos ponteiros do relógio, entre outros. Então, cabrum e tic-tac são onomatopeias. E aí eu trouxe para vocês os tipos de balões bastante utilizados, né? Os balões não são um elemento sem importância, pelo contrário, eles traduzem bastante dos pensamentos e dos sentimentos dos personagens, tá? Então, eu vou apresentar para vocês esses tipos de balões que eu tenho aqui para vocês. Então, vamos começar com a fala do personagem, que é o mais comum, né? O tracejado é o cochicho do personagem. Depois temos o pensamento, o balão do grito, o balão que tem mais de um personagem falando, o balão de uma ideia, o balão de uma dúvida, o balão que representa o personagem admirado, o balão daquele personagem que não consegue se expressar, do personagem quando está choroso ou triste, de quando está cantando e de quando está zangado, tá? Então, os balões representam muito dos sentimentos e pensamentos dos personagens, eles fazem parte da história narrativa, tá? Então, de onde vêm essas histórias em quadrinhos? Qual é a sua origem? A primeira história em quadrinhos, como as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894 em uma revista chamada Trudge. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa história em quadrinhos intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, na periferia de Nova York, tá? Sempre vestida com uma grande camisola amarela. Eu tenho para vocês aqui o desenho desse personagem de camisola amarela, desse garoto, né, que vive na periferia de Nova York e que, por ser periférico, ele vai narrar o que está ao seu redor, o que ele vive, né, o que faz parte da sua realidade, como questões relacionadas à sociedade de consumo, questões raciais e questões urbanas, já que ele é um personagem urbano, tá? Se comunicava por meio de gírias, com uma linguagem bastante coloquial. Coloquial é aquela linguagem que nós usamos no dia a dia. As gírias são ótimos exemplos para caracterizar esse tipo de linguagem, tá? Que nós temos mais intimidade para falar com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então a gente fica à vontade de utilizar as gírias que conhecemos, tá? No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. O periódico é uma revista, tá? Idealizada pelo artista Renato de Castro. E aí eu trouxe para vocês uma ilustração dos personagens que faziam parte dessa revista, tá? É a primeira revista em quadrinhos brasileira. E aí nós temos um dos principais criadores cartunistas brasileiros, o Ziraldo, e os personagens da Turma do Pererê. Foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido
com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Então veja que ele ficou um bom tempo censurado, sem poder ser publicado durante a ditadura militar. A ditadura militar foi um período da história brasileira que muitos artistas, não só o Ziraldo, sofreram censura, né? Muitos foram presos, outros exilados. Foi um período muito difícil, né? Assustador da história do nosso país. Então aí você tem ao lado a representação, né? A imagem da Turma do Pererê. E Ziraldo é o criador do personagem mais famoso, né? O Menino Maluquinho. Tá? Mas em 1960, a Turma do Pererê foi o primeiro gibi inteiramente colorido e publicado no Brasil. E nós temos, acho que uma das personagens mais famosas, né, mais traduzidas brasileiras, que é a Mônica e a sua turma. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha faz tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Então, o que é interessante nessa linha do tempo é você perceber a diferença dos traços da Mônica original de 1963, como ela foi mudando, como os traços foram ficando mais leves, a fisionomia foi ficando um pouco mais leve também, menos zangada, né, menos brava como na primeira, e a personagem inclusive mudou um pouquinho do corpinho, né, ela foi ganhando mais gordurinhas, foi ficando mais cheinha com o passar dos anos, até a personagem que nós temos hoje, né, 2013, ela não sofreu mais tantas mudanças de lá para cá, mas vocês vejam que o processo criativo, ele perdura por muito tempo, até chegar à personagem que nós conhecemos hoje, né? Então, achei essa linha do tempo da Mônica bem interessante para a gente poder analisar o desenvolvimento dessa personagem, que, como vocês viram, publicada em mais de 40 países, né? Então, é um grande sucesso do Maurício de Souza. E aí, pelo mundo, nós temos eu trouxe esses dois exemplos, tá? Da Mafalda, do argentino Quino. A Mafalda é uma das grandes representações dos quadrinhos pelo mundo. É uma criação do cartunista argentino Quino. Foi criada em 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa e se tornou um símbolo argentino. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, tá? De uma tirinha da Mafalda. Ao lado a gente tem uma tirinha do Haroldo, né? Outra história em quadrinho notável é Calvin e Haroldo, criada em 1985 pelo americano Bill Watterson. As tirinhas foram exibidas em jornais até o ano de 1995. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. Ele é bem, esses dois, né, exemplos são bem conhecidos, principalmente nas aulas de português, de humanas, né? Os professores utilizam bastante esses dois exemplos de tirinhas, que a gente consegue fazer relações com bastante problemas sociais que ainda persistem até hoje, tá? E reflexões acerca da humanidade. Então vamos lá ver aqueles 3 exemplos de gênero textual que faz parte desse universo de quadrinhos, tá? Vamos primeiro usar a charge, o que é a charge, entender um pouco mais a respeito dela. Então, as charges costumam retratar situações que estejam acontecendo no tempo e no espaço de forma mais específica. Geralmente são acompanhadas de sátiras e as personagens principais podem ser figuras públicas, como políticos ou artistas. É muito utilizada para fazer críticas sociais e políticas e econômicas. Em forma de linguagem, a charge associa a linguagem verbal e não verbal.
Abrindo parênteses, a linguagem verbal e não verbal, ela está presente em todos os formatos de quadrinho, tá? A verbal representada pelas palavras escritas nos balões e a não verbal representada pelas imagens, pelos desenhos dos personagens, dos cenários, tá? De tudo que está ali representado no gibi, né? Ou na tirinha, seja qual for o gênero. Linguagem verbal e não verbal é uma característica comum a todas as histórias em quadrinhos. Ela é facilmente confundida com o cartoon. Elas foram criadas no século XIX com o intuito de expressar a indignação das pessoas em relação ao governo. Então, é um gênero mais próximo, né? Século XIX, nós estamos no século XXI, não tem tanto tempo de criação desse gênero, tá? E aí eu trouxe, olha, a charge é um gênero jornalístico que se utiliza de imagem para expressar a coletividade e posicionamento editorial do veículo. Então, por meio da charge, você tem também a representação da ideologia daquele jornal ou daquela revista, ou posicionamento crítico diante de uma notícia que foi destacada naquele dia, tá? É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês charge, e que significa carga, exagero e ataque violento. As charges retratam situações da atualidade, então elas retratam notícias frescas que acabaram de sair, né? Principalmente notícias que vão impactar muito a realidade das pessoas numa sociedade. Então você tem o exemplo de uma charge que diz a respeito da educação. Esse ano a educação ela foi alvo de muitas críticas, né, e de muitos debates por conta do EAD, por conta da dificuldade de acesso e pela falta que a escola faz para a formação de jovens e adultos, né? Hoje mesmo eu li uma notícia de uma pesquisa que apontou o aumento da desigualdade racial entre estudantes brancos e não brancos, né? Os não brancos entre os negros, os pardos e os indígenas. Então, os não brancos têm mais dificuldade em acessar as aulas online do que os não brancos, do que os brancos, perdão. Então, os brancos têm mais oportunidades de ter internet, de ter um computador, de ter um aparelho celular que tenha acesso à internet e que ele possa usar para continuar os seus estudos EAD. Já os não brancos, os negros, os pardos, os indígenas, têm mais dificuldade de acessar o EAD. Tá? Então, aumenta a desigualdade racial no Brasil entre estudantes brancos e não brancos. Então, essa charge representa essa questão da educação, né? O ensino particular, que é composto por alunos prioritariamente brancos, né? Como representado pelo garotinho, que você vê que tem estrutura, que tem todo o recurso a seu favor para que ele possa se desenvolver intelectualmente, socialmente, né? O ensino particular, onde se paga às vezes muito caro para ter todos esses recursos, e o ensino público ao lado, retratado por um garoto negro, né? Com todas as dificuldades de estrutura, de recursos, de acesso, né? Representa a dificuldade de grande parte, não só dos estudantes, mas dos professores, dos funcionários que trabalham na educação pública, né? Então, o garotinho negro representa toda a nossa comunidade, na verdade, toda a nossa comunidade que faz parte da educação pública e que sofre com os desmandos e com a falta de investimento do governo, né? Então, você veja, com um quadrinho só, a charge ela é composta por um único quadrinho, tá? Isso é importante falar. Um quadrinho só, ela desperta um leque de possibilidades de debate muito grande com relação à educação, com relação à desigualdade racial, né, com relação à desigualdade intelectual que existe no país, né, a desigualdade de recursos e de acesso ao estudante da particular e da pública, né? Então, ela está ligada a uma situação do cotidiano, a educação é algo muito cotidiano do nosso dia a dia, e ela tem, como o próprio nome diz, né, ela
expressa por meio do exagero, né? Uma carga e um posicionamento muito forte com relação ao jornal ou à revista que ela está sendo veiculada, publicada, tá? Então, esse aí é um exemplo de uma charge, certo? E aí, vamos ver qual é a diferença da charge e do cartoon. Bom, o elemento de tempo é a principal diferença entre charge e cartoon. Enquanto a charge retrata situações atuais, embasadas em notícias, o cartoon é utilizado para criticar e satirizar situações atemporais. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma situação de preconceito. Isso é uma situação atemporal. Então, não precisa ter uma notícia específica de um dia, de um acontecimento trágico envolvendo um ato de preconceito, para que a gente possa falar a respeito disso. Não, o cartoon, ele vai expressar sátiras e críticas a respeito desses sentimentos e comportamentos humanos que não precisa ter um acontecimento noticioso para que a gente precise falar, né? Então, o preconceito é algo que está, infelizmente, ainda faz parte da nossa realidade. Então, o cartoon vai representar esse sentimento por meio dos seus desenhos. Você vê que também tem um quadrinho só. Então, a gente tem, algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é charge e o que é cartoon. Então, charge, ela tem que estar ligada a uma notícia específica, ligada ao nosso cotidiano. Ela é atual. Tanto é que às vezes uma charge publicada hoje não vai fazer mais sentido daqui 6 meses, porque as coisas mudam, né? Já o cartoon, ele é atemporal, ele vai permanecer fazendo uma crítica, mas não é sobre uma notícia atual, né? É algo que está inerente ao tempo. Ele vai fazer uma crítica sobre o comportamento humano, tá? Então, diz assim, Zeca, o que é preconceito? Aí o outro responde, não sei, deve ser doença de adulto. É porque o preconceito, ele vai nascendo na gente ao longo do tempo, ao longo das nossas relações, ao longo das nossas vivências, né, dos conhecimentos que a gente vai traçando na vida. A criança não nasce com esses preconceitos, ela adquire com o tempo, né? Com a relação que ela tem com a família, com os amigos e depois ao longo da vida, tá? Então, isso é o cartoon. Qual é a dificuldade? Porque os dois são formados apenas por um quadrinho, né? Então você tem que atentar para ver o que está sendo dito na história é algo atual, relacionado a uma notícia, para ser uma charge, ou é algo que se relaciona a um comportamento humano. Aí é cartoon. E aí vamos à tirinha. Bom, as tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém mais curtas. As tirinhas, elas têm até 10 quadrinhos. Quando passa desse número, aí elas são consideradas histórias em quadrinhos, né? Porque são maiores. Geralmente, essa sequência de quadrinhos faz críticas sociais e são publicadas com regularidade. Elas podem estar presentes em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. E aqui nessa tirinha ele está falando sobre a quarentena. Será que a vida precisa, será que ainda precisa de quarentena? Parece tudo bem. Paciência, meu filho, porque se parece tudo bem, é sobretudo graças à quarentena, tá? Então, em 3 quadrinhos, ele falou da necessidade da quarentena. Ainda faz uma crítica social, exatamente como o Cartoon, exatamente como a Charge, mas por ter mais de um quadrinho, passa a ser tirinha, tá? Então, nos 3 exemplos que eu passei, tirinha, Charge e Cartoon, a crítica social faz parte, é um elemento presente nesses 3 gêneros, tá? A diferença entre cada um deles é, além do número de quadrinhos, que tipo de crítica social que ele está fazendo, né? É uma crítica atual, é uma crítica de comportamento, para você saber qual é um, qual é outro, certo? E aí, quando a gente tem mais de um quadrinho, mesmo que permaneça com crítica social, a gente caracteriza como tirinha. Tirinha vai até 10 quadrinhos, tá certo? Então é isso que eu queria apresentar para vocês hoje.
mostrar para vocês, né, que o quadrinho, além de entreter, é um gênero muito gostoso de ler, muito gostoso de iniciar a alfabetização das crianças. Na primeira infância, a gente tem muito contato com gibis, com os quadrinhos, né, de vários tipos de personagem. Mas além de entretenimento, de diversão, de lazer, é uma leitura muito importante para a gente se manter antenado quanto às dificuldades que o ser humano passa no dia a dia, né, os problemas sociais que são apresentados a nós a cada dia, né, e esses problemas crescem, né, infinitamente, infelizmente, né, a gente está passando por um momento muito delicado, né, da história da humanidade, então os quadrinhos certamente são um gênero que vão poder te ajudar bastante em se manter antenado quanto a tudo que está acontecendo ao nosso redor, de uma forma leve, descontraída, mas com uma crítica social, usando bastante ironia, tá? Então, quis apresentar para vocês a origem, de onde veio, fazer esse panorama histórico e fazer a diferença desses três gêneros, charge, cartoon e tira. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me procurem que eu ajudo vocês, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tô com saudade das nossas aulas presenciais, mas vamos voltar apenas quando tiver segurança, tá bom? Beijo a todos.